Hoje o dia foi muito corrido por aqui, mas agora eu consegui parar para a gente bater um papo. Vou resgatar algumas perguntas da caixinha, porque hoje é o último dia de inscrições, então daqui a algumas horas, né? Daqui umas 3 ou 4 horas, né? A gente encerra, 23h59. Tô fazendo aqui um chá digestivo, porque hoje eu comi no almoço, eu almocei um pouquinho mais tarde, comi no almoço carne vermelha, carne de porco, tá? Para quem não sabe, carne vermelha entra na carne de porco entra na classificação de carne vermelha. Eu senti que pesou um pouquinho. Comi um pedaço bem grandinho. Tava uma delícia, inclusive uma carne de porco de panela que a gente fez. Hoje é que dia? Ah, fez ontem. A Rita fez ontem, deixou fresquinho aí pra gente. E aí deu uma pesada, assim, então, né, daqui a pouco eu vou jantar, fazer minha última refeição, mas antes eu quero tomar um chazinho digestivo. E aí, enquanto é isso, vamos bater um papo. Fale sobre trocas inteligentes dos produtos de higiene e beleza. Então, lá no SOS, no módulo 1, tá? Que é um módulo que eu chamo de mudança do estilo de vida, ou seja, são os passos iniciais aí para você ter hábitos mais saudáveis. Tem uma aula assim, exposição a toxinas. Aí ali eu explico como a gente se expõe a toxinas no nosso dia a dia. Seja através dos produtos que você usa, né, de limpeza, produtos na sua pele, alimentos que você consome e que muitas vezes você não sabe que está se expondo a essas toxinas. E aí ali eu te ensino como você reduz isso. É claro que a gente nunca vai tirar 100%, gente. Isso até é inviável. Na verdade, o que a gente tem que fazer é fortalecer o nosso corpo para que ele consiga lidar com esses agressores, com essas toxinas, tá? Ninguém vai viver uma vida 100% restrita dentro de uma bolha que você nunca se expõe a toxina nenhuma. A questão não é essa. Mas a gente consegue ajudar reduzindo a exposição, fazendo melhores escolhas no nosso dia a dia. E aí, para ajudar ainda mais, eu também disponibilizo um material em PDF, que eu chamo de lista aqui, né, de produtos naturais. Então, ali eu deixo uma lista de marcas por ordem alfabética, tanto de produtos para o corpo, né, cosmético e tal, como produto de limpeza, produto para criança, porque para criança isso é ainda mais importante. A criança ainda está com o desenvolvimento do sistema hormonal dela acontecendo, e aí a criança que se expõe muito a produtos que seriam para adultos, produtos tóxicos, né, e o corpo dela ainda não está preparado para lidar com aquilo ali, essa criança tem mais chances, além de inflamar, de desenvolver também distúrbios metabólicos e hormonais, tá? Então, a própria obesidade infantil é decorrente também desse desequilíbrio da puberdade precoce. Então, a gente tem que cuidar das nossas crianças, tá? Em relação a essa exposição também. E aí, além, né, dessa lista em relação a marcas, a indicação de marcas nacionais e internacionais, que eu tenho alunos de fora do Brasil também, né? Tem muitas alunas de Portugal, enfim, vários lugares da Europa, alunos dos Estados Unidos, então é bem legal. Eu preciso atender essa demanda também, né? Então, tem indicações de marcas também de fora. No final desse material, tem uma tabela. E ali eu coloco as substâncias principais que vocês devem se atentar. Então, na hora de comprar um produto, olhar na lista de ingredientes, né, aqueles que estão mais em evidência ali e talvez não seja uma boa escolha. Então, lá eu explico exatamente isso. Às vezes, você não vai usar um produto que é 100% natural. Mas, se pelo menos ele não tiver aquelas principais substâncias ali que a gente já tem comprovado em estudos que causam problemas, então já é uma grande evolução, entendeu? E aí, em conjunto, a gente vai fortalecendo a nossa saúde para o nosso corpo conseguir lidar com isso. Essa pergunta aí dá uma aula, tá? Porque toda intolerância alimentar, a gente pensa em deficiência enzimática. Então, a pessoa não tem enzimas suficientes para digerir aquele alimento, tá? Por quê? Porque tem disbiose intestinal, porque esse intestino está inflamado, porque tem hipocloridria. Então, o intestino ali, coitado, está muito doente e não está dando conta de produzir essas enzimas de forma eficiente. Os adultos, em geral, têm algum grau de intolerância, né, à lactose, intolerância a leite e derivados, porque a gente, adulto, produz menos a enzima lactase do que as crianças. Então, com a idade, com o envelhecimento, a nossa produção da enzima lactase ela vai reduzindo. Então, os idosos tem praticamente zero lactase, zero produção de lactase, comparado a uma criança, comparado a um jovem adulto, tá? E uma questão aqui em relação ao leite, derivados do leite, é que o problema, né, em 99% dos casos, não é só a lactose. Leite e derivados do leite tem uma proteína que se chama caseína, que é de difícil digestão, tá? Então, a pessoa que já está com desbiose intestinal, que já não digere bem, que tudo que come fica estufado, essa pessoa, ao consumir
nessa caseína, que é a proteína do leite, não é o carboidrato, a lactose é o carboidrato. Ela, ao se expor à caseína, ela vai ter sintomas. Então, às vezes, a pessoa que tem o diagnóstico de intolerância à lactose consome produtos sem lactose e continua tendo sintomas. Por quê? Por causa da caseína, tá? Então, são essas coisinhas aí, detalhes que vocês têm que entender para saber que o problema nem sempre é um único ingrediente ali daquele alimento, tá? E em relação a essa intolerância à lactose, quando a gente faz um processo de desinflamação, a gente reduz a desbiose intestinal, a gente reduz a desbiose intestinal, a gente melhora a sua saúde intestinal, o que acontece? Você passa a tolerar melhor certas quantidades daquele alimento. Então, às vezes, você fez o exame e deu intolerância à lactose grave. Aí você, quando desinflama e cuida do seu intestino, vai para um moderado leve. E aí, às vezes, você não conseguia comer nem um pedaço de queijo, agora já consegue, entendeu? Isso acontece muito com as minhas alunas, gente. Olha isso daqui. Acontece muito, muito, tá? Por quê? Porque a gente cuida do nosso intestino. Então, quando a gente cuida do nosso intestino, a gente reduz intolerâncias. Então, se hoje qualquer pedacinho de queijo, qualquer quantidadezinha de iogurte, qualquer pouquinho de leite que você toma te causa sintomas, se você desinflamar e cuidar do seu intestino, você vai conseguir consumir isso de forma esporádica, em quantidades aí moderadas, sem ter sintomas, tá? Em relação ao glúten, a gente precisa entender. É uma intolerância ao glúten, ou seja, uma sensibilidade ao glúten não celíaca, ou é uma doença celíaca. Doença celíaca é uma doença autoimune relacionada ao glúten. Se a pessoa consumir o glúten, ela começa a produzir anticorpos contra esse glúten, que é a proteína do trigo, e esses anticorpos atacam o intestino dessa pessoa. Ataca de destruir ali realmente a parede do intestino, as vilosidades intestinais. Então, é muito grave essa doença. A pessoa que tem doença celíaca, ela não pode consumir glúten de jeito nenhum, tá? Então, tem diagnóstico, tem exame, tem uma aula só de glúten dentro do SOS, que eu explico quais são os exames que faz para ver se tem doença celíaca, tem exame genético, tem exame de sangue, tem dosagem de anticorpo, tem biópsia que pode fazer. Então, tem várias possibilidades ali para fechar o diagnóstico, tá? E aí, essa pessoa nunca mais vai poder consumir glúten, nem de forma esporádica. Agora, não, vi que não é doença celíaca. Então, você pode ter uma sensibilidade ao glúten não celíaca, que está relacionado também ao que eu acabei de falar, desbiose intestinal, má digestão, hipocloridria, intestino inflamado. E aí você consome coisas com trigo, você vira um baiacu. E o problema não é só o glúten, tá? No trigo, a gente tem ali ingredientes, né, alimentos, que a gente chama de FODMAPs. Então, são carboidratos fermentáveis que causam, né, distensão abdominal, causa intolerância em algumas pessoas. E aí é claro que esses sintomas serão muito piores na pessoa que está com desbiose intestinal, que está com a hipocloridria, que é um pouco ácido no estômago. Então, a gente precisa lembrar que o glúten é uma proteína, né? A proteína do trigo é uma proteína de difícil digestão. Então, assim, o glúten é inflamatório, né? O glúten inflama alguém? Gente, o glúten sozinho não inflama ninguém. Na verdade, nada sozinho te inflama ou nada sozinho te desinflama, entendeu? Mas o glúten, ele é uma proteína de difícil digestão que tem um potencial inflamatório. Na pessoa que já está ali super sensibilizada, com o intestino inflamado, que não está digerindo bem, que não tem uma imunidade forte para poder ver aquele possível agressor e entender que aquilo não é de fato algo que ele precisa combater e aí ativar seu sistema imune, e ativar citocinas inflamatórias e piorar ainda mais, né, a sua saúde intestinal. Então, tudo isso, tudo aquilo que eu falei, a gente consegue fortalecer o nosso corpo para lidar com possíveis agressores. O glúten, a lactose, né, o açúcar, entram nisso. Você vai poder consumir esses alimentos que são de difícil digestão, ou alimentos que têm um potencial inflamatório, ou alimentos que têm um potencial de causar desbiose intestinal, quando você está desinflamada, porque aquilo sozinho não vai fazer nada, entendeu? Então, assim, para a grande maioria das pessoas, então para quem não tem doença celíaca, eu recomendo sim o consumo de glúten de forma esporádica. Não precisa excluir 100% da sua vida. Não precisa. Até porque quem exclui um alimento 100% da vida, você acaba criando uma intolerância àquele alimento porque você não está se expondo, ou seja, não está dando aquele estímulo. Então, seu intestino não precisa mais saber lidar com glúten porque você ficou 5 anos sem comer porque você viu na internet que tinha que excluir, entendeu? Então, é perigoso também você fazer isso por modinha. Você tem que fazer por escolha, né? Eu escolhi que eu não quero consumir nunca mais, beleza? Então, saiba que se você tentar comer daqui a 5 anos, provavelmente você não vai tolerar bem,
E aí uma outra coisa que as pessoas não sabem, mas deveriam saber, é que na nossa alimentação natural, se você tem uma alimentação baseada em comida de verdade, então no dia a dia, você consome arroz, feijão, legumes, frutas, né, vegetais, ou seja, tem uma alimentação baseada em comida de verdade, tá? Então é o tal do desembale menos e descasque mais. A minha alimentação no dia a dia é baseada em comida de verdade, comida que a natureza te dá, então já não tem glúten. Sabe por quê? A única coisa que tem glúten na natureza, o único alimento que ele já nasce com glúten é o trigo, o centeio e a cevada. Trigo, centeio e cevada. Se no seu dia a dia você não consome trigo, centeio e cevada, você não está consumindo glúten. Você entendeu isso? A aveia, ela só tem glúten por contaminação. Então, como ela é processada ali, né, nas fábricas, na mesma máquina que produz trigo, centeio, cevada, acaba que ela tem glúten por contaminação, mas vai ser em pouquinha quantidade. E mesmo assim, a gente já encontra aveia sem glúten, tá? Se você realmente não quiser consumir nem esse pouquinha quantidade. Mas, em geral, é uma aveia que não faz mal para quem não tem doença celíaca, entendeu? Então, assim, uma alimentação natural já não tem glúten. Então, na real, só consome muito glúten quem tem uma alimentação baseada em industrializados e processados. Lembrando que pão, ele entra aqui como alimento ultraprocessado, tá? Então, o pão lá de pão de forma, por exemplo, você vai ler a lista de ingredientes dele, tem mais de 5 ingredientes. Tem uns 10, 15 ingredientes. Aquilo é um alimento ultraprocessado, é industrializado. Trigo, porque os alimentos industrializados em geral tirando alimentos com trigo, tem glúten adicionado para melhorar a textura, a consistência, entra ali com um espessante, como um conservante. É péssimo, é um glúten adicionado, tá? Então, eu até falo para as minhas alunas, né? Lá no módulo 1, eu já falo sobre pão. Falo, quer consumir pão? Não é que você tem que excluir o pão da sua vida, mas vamos dar preferência para pães mais naturais. Então, pão de fermentação natural, mas o pão de verdade. Não estou falando do pão de forma do mercado, tá? E se for pão de forma, dá uma olhada na lista de ingredientes. Quanto menos ingredientes, melhor. Então, assim, tem uma aula também só de pão. E eu falo dos ingredientes que tem, por que o pão de hoje é diferente, porque até o trigo ele está modificado. Então, é um trigo que tem aditivos junto, não é um trigo puro e bababá. E eu explico, se você for comer pão, como escolher esse pão. Meu povo, então é isso.